Nós não sabemos o que nós vamos viver, de bom ou de ruim, o que Deus tem guardado para nós. Uma coisa nós temos a certeza da vitória que Ele nos dá. E muitas vezes Deus fala conosco, Deus ministra aos nossos corações, e nós temos dificuldade de entender o que Deus está falando, como Ele quer agir, como Ele vai agir. Mas nós precisamos de fé para acreditar que o que Ele está dizendo vai se cumprir. Porque nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nosso coração, enfim. Amém? E isso aconteceu com o nosso pastor José Rodrigues, o presidente da Missão Cristã Mundial, MCM, no ano de 1997. Deus colocou algo no coração dele. Deus ministrou ao coração dele que era para ele começar a acolher meninas nepalesas que eram vendidas para prostituição na Índia. Deus falou isso com ele após ele ver um corpo enrolado num lençol, numa calçada. E esse corpo era de uma menina nepalesa de 12 anos de idade que havia morrido na prostituição. E ela estava na calçada aguardando o caminhão de lixo levá-la, porque ela não era digna de ser enterrada, de ser cremada segundo os rituais hindus, porque os templos são santos e ela era impura. E Deus falou com ele que Deus queria resgatar essas meninas, que Ele queria acolher, que Ele queria tê-las como filhas. E ele simplesmente creu. Ele não tinha nada em mãos, ele tinha um grande desafio. Mas ele creu naquilo que Deus falou. E hoje, graças a isso, nós temos aqui conosco uma pequena parte das nossas meninas ali no Nepal. Graças a Deus, já passou pelas nossas casas, porque em 2000 o Silvio e a Rose foram para lá e começou o trabalho. Já passaram, desde 2000, já passaram mais de 400 meninas, que hoje muitas já se formaram, são enfermeiras, outras se casaram, são mamães, outras estão se formando, são professoras, outras estão sonhando com engenharia. A Rachel é uma que sonha com engenharia. Temos um menino que está se formando em dentista, odontologia e muitas outras profissões. Muitas delas foram reintegradas à família. Muitas delas trabalham conosco. A maioria delas estão sonhando em trabalhar nesse processo de resgate, nesse processo de acolhimento. Muitas querem fazer advocacia internacional para poder atuar nessa área na Índia, para tirar as irmãs de lá. Tudo isso está acontecendo porque alguém creu no impossível, porque colocou a fé em ação. Amém, queridos? E principalmente, todas elas indo para o céu, conhecendo Jesus, recebendo a salvação. Amém? Temos uma escola lá no Nepal hoje, que atua da pré-escola até a classe 10. Temos a prevenção, que é bolsas de estudos que nós distribuímos nas vilas remotas, para aquelas meninas que estão em risco de serem vendidas. Elas permanecem na escola e o risco diminui. Temos um ônibus que metade é clínica, metade é clínica médica, metade dentista. Vamos para as vilas remotas também. Damos atendimento médico e, paralelo, o evangelismo. Então, Deus está atuando ali no Nepal em diferentes áreas. Por quê? Porque alguém creu na palavra do Senhor. E Deus talvez tenha falado com você algumas coisas. Na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Você que ainda não casou, talvez Deus está falando, case. Talvez Deus está falando, não case. E às vezes a gente não entende, né? Deus, mas como assim? Ele é tão lindo. Ou não, ela é tão feia. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós muitas vezes não.
Então nós temos que crer naquilo que Deus fala conosco, porque grandes coisas Ele fará. Amém, queridos? Essas meninas, elas são vendidas pelas famílias, porque a situação do Nepal é muito pobre. É um país muito pobre. Katmandu não é a realidade do Nepal. A capital, ela tem uma certa estrutura, mas as vilas não. Eles são muito pobres. Elas costumam dizer que elas precisam lutar por um prato de comida. E elas são vendidas com a promessa de receber escola, com a promessa de ter um casamento, com a promessa de ter um bom emprego. Mas, na verdade, é para ir para a prostituição. E muitas das nossas meninas foram vendidas com 8 anos de idade. É a faixa etária que eles começam. E não é que eles esperam elas crescerem, não, irmãos. Elas vão e em pouco tempo elas começam a trabalhar. O número é muito maior do que nós pensamos. É muito cruel o que elas vivem. A cama é o lugar de trabalho. Dormir é no chão, na esteira. Para ter direito a um prato de comida, muitas vezes elas precisam atender de 30 a 40 clientes por noite. Senão elas têm direito a um chá, um copo de chá. Mas eu vou deixar elas falarem sobre isso. Nós vamos ter um testemunho sobre elas. Esse é o trabalho que Deus está fazendo ali no Nepal, para a honra e glória do Senhor. Eu e o Lucas, meu esposo, nós vivemos ali por 10 anos. E hoje o Senhor nos levou para a Tailândia para começarmos o mesmo trabalho do Nepal. A Tailândia vai ser uma extensão do Nepal. Então nós estamos aqui com as meninas dos olhos de Deus, como os tios delas, acompanhando e para a honra e glória do Senhor. Como a palavra diz, aqueles que semeiam com lágrimas trarão os feixes. Aqui estão os feixes, aqui está o milagre vivo de Deus. Vocês também creram numa visão. Há muitos anos atrás, essa igreja creu nesta visão. E porque vocês creram, hoje a Rachel está aqui também. Porque vocês creram, muitas outras meninas estão sendo abençoadas. Que talvez vocês não vão ver aqui na terra. Talvez vocês não vão ter entendimento do esforço de vocês aqui. Mas lá no céu, nós vamos poder ceiar e dançar com o Cordeiro, junto com essas meninas. Amém, queridos? Eu quero convidar a Elisa, que é uma das nossas líderes lá. Ela veio liderando o grupo. Tá ligada aqui, irmãos? Acho que tá. Ela é líder lá no Nepal. Uma das principais líderes nossas. Chegou bem pequena, mas hoje já está uma mulher formada, graças a Deus. E eu vou deixar ela falar mais do que eu hoje. I'm very happy to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. And all the glory to God. E toda a glória é para Deus. Because He planned all these things. Porque Ele planejou todas essas coisas. And I just want to thank you, the pastor, opening door to us. Eu quero agradecer os pastores que abriram as portas para And all nós. the church members. E toda a igreja que nos recebeu. And also the having wonderful hospitality here. E nós tivemos uma maravilhosa hospedagem aqui. And also the delicious food. E uma deliciosa comida. I know that because of your love also. E eu sei que tudo isso por causa do seu amor também. And also we believe in same God too. E também nós cremos no mesmo Deus. Amen. And we are the family of Nós the God. somos uma família de Deus. So we came from far also. You didn't knew also, but you are already knew us because you are in our prayer. Nós viemos de longe. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas vocês já sabiam de nós por causa das suas orações. Amen. Amém. And yes, God had done many miracles in our life. Sim, Deus tem feito muitos milagres em nossa vida. And if we see our past, we cannot imagine how much bad was that. Se nós olharmos para o nosso passado, é difícil de pensar como era ruim o nosso passado. Because some girls are from the street road and some girls are from the trafficking areas. Porque muitas meninas vieram das ruas, muitas vieram da área do tráfico. And drug addict.
drogadas and also from prostitute area. e muitas da área da prostituição. It is because of the poor also, because of our Isso é por country is causa very poor, da pobreza também. Nosso país é muito pobre. and we need to survive anyway. Nós precisamos sobreviver de alguma forma. And for yes, one plate of the food, people cheat us, and they just cheat us, and they just took us from the bad areas. E por causa de um prato de comida, as pessoas nos enganam e nos pegam, nos levam dessa região pobre. And also they took in the like a prostitute area. E nos levam para a área de prostituição. Yeah, we have many sisters. Nós temos muitas irmãs. And yes, because of one plate of food, you don't believe, but that is the truth. Talvez você não acredite, mas isso é verdade, por causa de um prato de comida. Because there is like all the food are like we have very normal food, just meat. Nós temos pouca comida nesses lugares pobres e somente tipo fubá, só aquela farinha de fubá, muitas vezes. But God has already planned in our life. You can see that. Deus sempre tem um plano na nossa vida. Because of this also we forget all our past also. E por causa desse grande plano que Deus tem, nós esquecemos o nosso passado. And here we can see in Bible also, like in Jeremiah 1:5. Nós podemos ver na Bíblia em Jeremias 1:5. He had already planted in mother womb. Quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, ele já estava sonhando conosco, já tinha And also planos he para knew nós. everything about us. E ele também já sabia todas as coisas Yeah, acerca because de nós. of this word also I glorify to God, because I had the bad past, but he gave me the future. Por isso eu também quero glorificar a Deus, porque eu tive um passado ruim, mas ele sabia do meu futuro. And Ele yes, tinha um plano para o meu futuro. and God has done many miracles in our life. E Deus tem feito muitos milagres And from em this nossa also vida. we can see our living God. E nós podemos ver um Deus vivo. And he can do the very big things that which people didn't plan it. E ele tem feito grandes coisas, coisas que as pessoas não conseguem imaginar. Sometimes we see that God glorified by the things, by the gold and by the silver, like that. Muitas vezes nós podemos ver pessoas querendo glorificar a Deus porque comprou ouro, comprou prata. But God glorified by the dust. Mas Deus, não. God used the dust to Muitas vezes pessoas são honradas com ouro e prata porque são ricas. Porque são ricas, elas recebem a honra. Mas Deus pega do pó para glorificá-lo. And I feel that is in our life. E nós sentimos isso, nós vivemos isso, nós viemos do pó para glorificar o Senhor. And we believe in God E nós cremos nesse Deus. because when we were Hindu, we Porque believe antes- in a stone God. Porque antes nós éramos hindus, nós acreditávamos em Deus de pedras. And we shouted and we cried, we prayed a lot for that God. And oh God, help me from this area. E nós clamávamos por esses deuses, pedíamos socorro. Oh Deus, tira-nos desse lugar, os deuses de pedra. But they didn't did anything. Mas eles não fizeram nada. We have like a 33,000 God. Maybe. Nós, no We Nepal, cannot count also. yes. É difícil até de contar, porque dizem que lá tem mais de 33 milhões de deuses. But we had some hope in our head, and we believe that some God is there, like a living God is there, who made this earth and who made this land. Mas lá, quando a gente estava naquela vida ruim, apesar de nós crermos nesses deuses que não estavam fazendo nada, a gente tinha uma ponta de esperança. E nós pensávamos assim, que o Deus que fez todas essas coisas, que fez o mundo, deve existir um Deus que criou todas as coisas. Um Deus vai fazer alguma coisa por And nós. yes, really, this God has rescued us E from that Deus area. nos escolheu e nos resgatou yes. daquela área.
And He is the Jesus Christ. After we knew, when we came in Menina dos Olhos de Deus. Amém. E depois, quando nós viemos para o Meninas dos Olhos de Deus, nós descobrimos que era Jesus Cristo. And He did in our life, and I believe that He can do in your life too. E ele fez em nossas vidas, e nós acreditamos que Ele pode fazer na sua vida também. Because we believe in same God, that is nós- Jesus Christ. Cremos no mesmo Deus, Jesus Cristo. And we are not coming here to just to tell about the sad things, but we are coming here to tell you the good things also. E nós não estamos aqui para dizer só coisas tristes para vocês, nós estamos aqui para dizer boas coisas para vocês. Because our God is a miracle God. Which miracle He did in our life, He can do in your life too. Porque nosso Deus é um Deus de milagre. E se Ele fez milagre na nossa vida, Ele pode fazer na sua também. Because we believe in same God. Porque nós cremos no mesmo Deus. And I don't know, we don't have the same story about like we have another story. I think you have a different story in your life. Nós não temos a mesma história. Nós temos uma história e você tem a sua história. Maybe, but same suffering like we had. Mas talvez a mesma dor, ou talvez não seja a mesma dor. We just tell you, our God can heal you. Mas nós queremos dizer a você, seja qual for a sua dor, Ele pode te curar. Amen. And He can take all your suffering too and all your pain. Ele pode pegar todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Just believe in Him. Apenas creia nele. Because we had a small belief that time. Because we didn't knew. Porque naquele tempo nós não conhecíamos Jesus. Nós tínhamos uma pequena esperança. There is living God who will take from me, from Nós this area. acreditávamos que devia ter um Deus vivo e Ele iria nos tirar daquela área. He will rescue us from this area. E Ele nos resgatou daquela And área. He did. Ele fez. So I think you have some problem. Put in Him. Eu acredito que talvez você tenha algum problema. Coloque de frente dele. Amen. Amen. He will solve you. E Ele vai te ajudar. In we can see in the Bible, Yohanna Nós podemos ver em João 16:33. 16:33. Have a peace in your life. Tenha paz na sua vida. And have a peace in your life and have a passion in your life. Tenha paz e seja paciente. Don't worry. Don't worry about. Não se preocupe, Because I already conquered the world. porque Jesus disse: Eu já conquistei o mundo. So why we need to worry? Então por que nós temos que nos preocupar? Amen. Amém? Do you believe that Você crê nisso? our God can do miracles in your life? Você crê que Deus pode fazer milagre na sua vida? Because He did in our life. Porque Ele fez na nossa vida. Look, we are very simple people. Nós éramos pessoas muito simples. But God brought here in Brazil. Mas Deus nos trouxe aqui no Brasil. This is the big miracle. Isso é um grande milagre. We don't have money. Nós não temos dinheiro. But this is a miracle. We are here. Mas isso é um milagre. Nós estamos We aqui. already are here. Nós todos estamos aqui. So He did all these things. Ele está fazendo todas essas So He coisas. can do in your life too. E Ele pode fazer na sua também. Amen. Take this blessing and we have some drama, but this is not drama. This is the one worship too. Receba isso na sua vida. Amém, queridos? E nós temos nós vamos ministrar uma adoração. Isso não é um teatro, é uma adoração. Because in this year in Nepal we are searching the anointing because we can see many signs in Nepal. In Nepal is like having an earthquake and mud and Esse ano no Nepal nós estamos buscando uma unção nova, o óleo extra, porque nós temos visto sinais. No Nepal tem acontecido muitos terremotos, enchentes, muitas coisas estão acontecendo. yes, and all the bridges are falling down, all the mountains are falling down, Muitas montanhas têm caído. and political parties. Now today we had like a Eleição. election. Muita luta no governo. Hoje, por exemplo, está acontecendo a eleição lá no Nepal. And all the things are very close, E todas as coisas estão fechadas, tipo and greve. like a fighting, everything. But Muita briga. from all this thing, we can see that God is coming. E ela está dando só os exemplos ali do Nepal, mas podemos ver os sinais de que Jesus está vindo. So we are preparing the anointing. We need the anointing. E nós estamos preparando uma unção nova. Nós estamos buscando essa unção nova. Nós temos que fazer isso. And here is the 10 virgin, E aqui nós estamos representando as 10 virgens. and also there is our David. E ali está o David, And nosso also irmão. there is Raju. E ali está o Raju. And we came in one group.
Nós viemos num grupo and yes, 10 virgins is preparing with their full heart to Jesus. e as 10 virgens estavam preparando com todo o seu coração. Their heart with the dancing Adoravam com dança, eles buscavam essa unção com dança, but just the 5 girls will get this extra anointing. mas só 5 conseguiram a unção extra. And that 5 who will get that extra anointing, definitely they will go in E as heaven. 5 que conseguiram essa unção extra, o óleo extra, definitivamente elas vão para o céu. And definitely they will be with the Jesus in the heaven. E definitivamente elas vão viver com Jesus no céu. And dancing with the E Jesus. vão dançar com Jesus. So I just want to tell you, be in that 5 E person. eu quero dizer para vocês, vamos estar no meio dessas 5 virgens. And when they will dance with the Jesus, just you feel that you are dancing with him too. E quando essas 5 virgens aqui forem dançar com Jesus, sinta como se fosse você dançando com Jesus. So for that we need to prepare. Então, para isso, nós temos que nos preparar. So let's prepare. Então, Be ready. vamos nos preparar, vamos ficar prontos para a volta de When Jesus. Jesus come, we want to go with him. Quando Jesus voltar, nós queremos ir com I ele. want to go with him. Ai, eu quero ir com ele. Are you? E você? So let's prepare and let's worship to God. Vamos nos preparar, vamos adorar o Senhor. And thank you again to all the people, all the members, Muito obrigado a todos vocês, all the members here. todos os membros. Thank you for hospitality and your love, and we can see your love to us. Obrigado pela hospedagem. Nós podemos ver o amor em vocês. So we need your prayer, continually pray in Nepal. Nós precisamos da sua oração. Continue orando pelo Nepal. Amen. God bless Amém. you. Deus te abençoe. Amém. Como não ser tocado, não é verdade? E hoje já é um dia tocante. Hoje é o Dia das Mães. E o Senhor me fez lembrar daquele texto em Juízes, do Cântico de Débora, que naquele momento de desolação em Israel, a Débora, ela diz aqui, em Juízes capítulo 5, a partir do verso 7, vou ler só esse pedacinho. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém? Querida, você que é mãe, quantas mães aqui hoje? Como é que uma mãe faz por um filho? Uma mãe se levanta pelo filho. A mãe dá a vida e o sangue. Corre aqui, Carol, ajuda aqui para as meninas ouvirem. Desculpa. Tá? Então, eu falei o seguinte. Hoje é Dia das Mães aqui no Brasil. E eu perguntei quantas mães havia. De novo, quantas mães aqui? E eu perguntei assim, mãe, como é que você se levanta pelo teu filho? And I asked mothers, how do you stand up for your children? E nós nos levantamos total. And we stand up fully. Nós damos até o nosso sangue, se for preciso. We give our blood, we give our lives, if necessary. Eu ouvi o testemunho do pastor Moisés na Mangueira, I heard a testimony from Pastor Moises in Mangueira, que o seu filho vivia no tráfico e com as drogas. that his son was living in drug trafficking. E aquela mulher, ela passava a roupa do filho e dizia: essa é a camisa do servo de Deus que vai pregar o evangelho por todo o mundo. And the boy's mother would iron his clothes, saying, "This is the shirt of the Lord's servant who will preach his word throughout the world." E ela não botou aquele rapaz para fora de casa. And she didn't kick him out of his home. Ela o acolheu, ela passava a sua camisa, dava comida e ele ia para
bagunça. She brought him closer, she ironed his clothes, she fed him, and he would still go following wrong paths. E um dia, lá no meio de uma festa, ele levou um tiro no olho e morreu. And one day in a party, he was shot in the eye and died. E foi para o necrotério morto. And he was taken to the morgue, dead. E foi ressuscitado no necrotério. And God brought him back to life in the morgue. E Deus deu a ele um olho de vidro. And God gave him a glass eye. E esse olho de vidro, ele mexe, ele não enxerga, mas ele mexe com o olho. And he cannot see with this eye, but he can move it around. Esse homem entregou a vida dele para Jesus e hoje ele prega o evangelho por todo mundo. This man surrendered his life to Jesus, and Pastor now he Moisés preaches da Mangueira, everywhere. ali da Mangueira. Pastor Moses and the Mangueira slums. Aquela mulher se levantou, ela era mãe, ela se levantou pelo filho. That woman, that mother, stood up for her child. Esse pastor, como é mesmo o nome, desculpa, o pastor que fundou, pastor José Rodrigues. And Pastor José Rodrigues, Ele se levantou como mãe. he Aí stood você vai up as dizer, a mother. por que não como pai? And then you'll ask me, but why not as a father? Eu vou dizer como Paulo. Paulo, ele disse que ele não descansava enquanto ele não gestasse Jesus na vida daquelas pessoas que ele ganhou. And I will quote you Paul, who said he would not rest until he generated and bore Jesus Christ in every life. Ele se colocou como mãe. Ele não se colocou como pai. He stood there as a mother, not as a father. E o pastor José Rodrigues também. And Pastor José Rodrigues has done the same. Primeira vez quando ele viu a menina morta, esperando um caminhão de lixo. The first time when he saw that girl waiting for the trash truck. Ali ele se levantou como mãe de muitas meninas In that moment he stood up as the mother of many girls que conheceram ao Senhor e foram libertas e foram salvas. that have been brought to the Lord, have been saved and have been rescued. E a obra segue por todo o mundo. And his work continues throughout the world. Nós temos aqui princesas lindas We have here beautiful princesses que são filhas dessa mãe que é um pai. who are children of this mother who is a man. A palavra de Deus fala do ministério de mãe. God's word speaks A of the mulher mother's será ministry. preservada pelo seu ministério de mãe. The woman will be held by her mother ministry. Mas eu quero dizer para você, mulher que não é mãe, But I want to tell you, woman who is not a mother, e você, homem, que não pode ser mãe naturalmente, and you men who cannot give birth, que você pode ser mãe de fato. you can be a true mother. Se você se levantar para ser mãe de quem precisa de uma mãe. Every time that you stand up to be the mother of those who need mothers. É muito bom nós que somos mães nos levantarmos pelos nossos filhos. It's very important and it's very good that us mothers stand up for our children. E eu me levanto And I stand up pelos meus filhos daqui e pelos meus filhos espirituais. for my sons and daughters to whom I gave birth and to those that I bore in my heart and in the spirit. Mas há outros esperando pela nossa maternidade. But there are others waiting for our motherhood. E o Senhor está chamando todos nós, mulheres e homens, And God is calling us all, men and women, para sermos mães. to be mothers. Nos levantarmos como mães dessa nação To stand up as mothers of this nation, like Deborah did in the book que of Judges, precisa da misericórdia do Senhor. that needs God's mercy so desperately. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Queria que nós ficássemos de pé, por I would like favor. us to stand up. E antes de eu perguntar And before I ask, se você quer se levantar hoje como mãe, if you wish to stand up today as mother, eu quero dar oportunidade para, se hoje aqui alguém ainda não se colocou como filho de Deus, I want to give you the chance that if you have not brought yourself forward as a child of God, porque o nosso Deus do céu, because our Lord in heaven Ele enviou seu filho Jesus para morrer por sent his nós. son Jesus to die for us. E Ele quer que todos nós nos tornemos filhos. And he wants all of us to be his children. Mas Ele espera que a gente abra o nosso coração. But he expects us to open our hearts first.
Então, vamos ajudar quem nunca fez essa oração e vamos todos orar juntos. So let's help those who have never prayed this prayer before. Let's all pray together. Senhor Jesus, Lord Jesus, nesta manhã and this morning eu te recebo I receive you como meu Salvador. as my Savior. Eu entrego a minha vida a ti I give you my life para te servir, to serve you, para caminhar to contigo, walk with you, para guardar unção extra, to have this extra anointing, para me tornar teu filho, to become your child. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Te peço perdão pelos meus pecados I ask you forgiveness for my sins, e deixo para trás esses pecados and I leave them behind para viver uma vida santa e pura na tua to presença. live a holy life with you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Para nos tornarmos mães, nós To temos que become mothers. primeiramente sermos filhos. We have to first be children. Amém. Alguém aqui hoje fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Is there Levante o someone today who braço. prays this prayer for Se the você first nunca time? fez essa oração, levante o braço. If you've never prayed this before, lift your hands. Amém? Tem alguém aí? É? Ai, glória a Deus. We have one new sister A mãezinha today. do Luiz fez a oração a primeira vez. Vem cá, meu amor. Vem cá. Our brother Glória a Luis's Deus. mother has prayed this prayer with us for the first Glória a time today, and we Deus. praise the Lord for it. Olha a família que Deus te deu. This is the Olha family a the Lord família has que Deus te given deu. you. Luiz, vem cá, Luiz. Corre. Tem mais alguém? Anybody Eu não else? vi? Vem aqui. Quem fez a oração a primeira vez, vem aqui. Come. Glória a Deus. Luiz, fica juntinho da mamãe. Como é teu nome? Rebeca. E você, como é teu nome? Matilde e Rebeca. Tem mais alguém, gente, que fez essa oração hoje primeira vez na vida? Amém. Amém. Olha a família que Deus está te dando, Rebeca. This is the family that the Viu? Lord is giving you. As meninas falaram que quando elas foram resgatadas para aquela casa, elas encontraram mãe, pai, tio, tia, irmãs, irmãos, uma família. The girls have told us that when they were rescued from their previous life, they found mothers and fathers, brothers and sisters, and the love of a whole family. Deus hoje está dando uma vida nova para vocês, amém? And today the Lord Uma gives you vida a new nova, life. uma vida em que a gente caminha com Ele. A gente não fica mais sozinho. A life in which we are not alone, in which we Você walk with vai Him. poder chegar de manhã e falar: Senhor, eu te entrego este dia, me dirige. You'll be able to wake up in the morning and E say, Ele Lord, vai I give you this dirigir. day, and He will guide Amém. Eu you vou through chamar it. teu esposo para ficar aqui juntinho. Vem. Let me call Como é que é your o nome spouse to be dele? here too. Maurício, fica com ela aqui, Maurício. Amém. Então vamos fazer só essa oraçãozinha assim. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu quero seguir contigo, Senhor. I wish to walk with you. Eu te peço perdão, Senhor, I ask you to forgive me por ter vivido longe de ti. for living away from you up until now. Mas de hoje em diante, But from today onwards, eu vou caminhar contigo. I will walk with you. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Can you praise the Lord? Amém? Quando elas voltarem para o lugar, dá um abraço grande nelas. As they go back to their seats, hug them. Para vocês e para vocês aí. Dá um abraço nelas. Deixa passar sozinhas assim, não. Amém. Amém. Vou fazer. Tá. Gente, hoje é dia de festa, né? Olha, Today's the day for meio-dia. celebration. Agora, a gente vai ter só mais uns 10 minutinhos, tá It's bom? noon now, but we will take another extra 10 Amém. minutes. Olha, quem já deu abraço pode ir sentando. Those of you who have não hugged senta already. não senta Wait, não. don't sit. Não senta. Agora eu vou fazer aquela segunda pergunta. Now I'm asking you the second question.
Antes de ser mãe, before you become a mother. se você percebeu If you've noticed que a tua vasilha está vazia ou está sequinha, that your jar is empty or almost sabe? empty, Para nossa vasilha ficar cheinha todo dia, for our bowls to be full every day, a gente precisa perseverar. we need to persevere. A gente precisa guardar o nosso coração. We need to keep our hearts. A gente precisa ter uma vida na presença de Deus continuamente. We need to constantly live in the presence of God. Mas às vezes a gente desfalece. But sometimes we fall apart. A gente se We esquece forget daquele Deus Pai que está ali pra gente, de Jesus que está ali para nos renovar. of our Father, of Se Jesus você who quer are esse there to renew renovo, us. If you want bota tua this mão no renewal, coração place your agora. hand over your heart now. Bota tua mão no coração. Place it over your heart. Senhor Jesus, Lord Jesus, em teu nome, in Senhor. your name, Tira do meu coração e da minha vida tudo aquilo que possa te desagradar. take from my heart and from my life everything that upsets you. Tira todo o desânimo. Take away every lack of energy. Ó Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre a minha vida. Pour your Holy Spirit over my Derrama a tua life. unção e Your ajuda-me, anointment, Pai. and help me, Father. Quero ser como aquelas noivas prudentes, I want to Senhor. be one of the wise brides Cada dia da minha every vida. day of my life. Quando tu vieres, Senhor, So that when you come, eu vou dançar contigo, I will Pai. dance with you. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Filhos cheios de unção podem ser mães. Não apenas as mulheres, Sons and daughters, os homens renewed and também. filled from Você of pode anointment, gerar can become vidas. mothers. Not just women, men as well. You can Você pode generate se lives. levantar como mãe You can stand up na as a tua mother. cidade, na tua in your nação. city, in your Quem quer country. ser mãe, levanta a Who mão. wants to be a mother? Please Quem raise quer your ser hand. mãe, levanta Who a wants to mão. be a mother? Quem quer sentir essa dor Who wants to feel the pain para of labor, gestar? of gestation? Aqui dentro Within nas you. entranhas. No nome de Jesus nós vamos In the ganhar name of vidas. Jesus, we are going to bring life. Vamos ganhar vidas em parceria com muitos ministérios. We will work together Nós with vamos multitude of ganhar muitas ministries, vidas que and nós we will mesmos generate vamos lives, conquistar em and we nome will de generate Jesus. lives Se ourselves. você quer In the gerar name of vidas, Jesus, levanta a if you mão wish to agora. generate lives, please raise your hands. Senhor Jesus, Lord Jesus, eis aqui, Senhor, o teu here we are, povo, Lord, your people, de mãos erguidas, with Senhor. lifted hands. Ó Deus, com misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem, With our daqueles que hearts full of mercy sofrem for those who haven't come to know you yet, for those who suffer e que precisam de ti, and that need you so much. precisam do teu amor, They need your love. precisam de esperança, precisam de hope. novos sonhos, They need precisam new de dreams. vida. They need Em life. nome de name Jesus, of usa-nos, Jesus, Senhor. use us. Que você possa dizer: That usa-me, you may Senhor, say, use me, Lord, para a tua honra e glória. to Em your honor nome and de glory. Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Tome o seu Amen. assento, por Please be favor. seated. Hoje é o segundo domingo Today is the second Sunday do in the month, mês. E todo segundo domingo nós fazemos uma segunda oferta no final do culto. and every second Sunday we have a Que second é offering uma by the end oferta of the missionária. service, which is our Estamos reunidos em teu nome, ó Pai, para te engrandecer, para te glorificar. Elevamos, Senhor, nossos olhos para ti. Levantamos o nosso coração, Senhor Jesus, para ti, reconhecendo o teu amor por nós, reconhecendo, Senhor Jesus, o teu favor em nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, nesse momento falar aos nossos corações. Vem, Senhor, nos ensinar a caminhar, Jesus, para ti, dando a mão para ti, Senhor, andando lado a lado contigo, sem vacilar, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Aqui no último versículo de Juízes fala assim:
Naquele dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Amém? Todo esse livro de Juízes, quando a gente lê, do início ao fim, a gente vê o povo daquela maneira. Enquanto estavam ali servindo a Deus, sendo abençoados, aí de repente eles endureciam o coração, davam as costas para o Senhor, buscavam outros deuses, buscavam outros caminhos, e aí vinha sobre eles maldição, vinha sobre eles inimigos que se levantavam para serem dizimados, para serem literalmente estraçalhados, né? E aí pronto, aí quando Deus levantava juízes para estarem ali na liderança, para estarem julgando, para estarem orientando o povo, e o povo se endireitava e havia bênção, e depois era a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, quando nós andamos dessa maneira aqui, afastados de Deus, o nosso caminho é um caminho de perdição, literalmente. É um caminho sem bênção, é um caminho muito ruim, muito difícil. E no nome de Jesus nós não vamos andar nesse caminho. Amém? E nós conhecemos, nós já ouvimos falar de Débora, né? Aqui no capítulo 4, verso 4, diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Né? Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti como o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ele falando, né, aqui para Débora, para a juíza Débora. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra de investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Bom, enfim. Então, Deus deu uma palavra. Deus deu a palavra que iria entregar os cananeus nas mãos do povo de Israel. E o grande general Baraque, ele, por algum motivo, ele não se garantiu ali, né? Ele disse: não, eu só subo se você subir. E a Débora subiu, e a gente sabe da história, que na verdade, Deus ali na frente, nós vamos ver, levantou uma mulher, Jael, para poder matar o general dos inimigos. Mas bem antes disso, a guerra já estava sendo ganha, porque Deus mandou chuva, eles mandaram 900 carros, os carros começaram a atolar. Gente, quando Deus nos entrega a palavra, Ele vai cumprir. Amém? Mas acontece que nós muitas vezes não temos paciência. Não é verdade? Muitas vezes a gente fica aflito porque é difícil. Nós passamos por situações difíceis. E eu queria que você viesse aqui no Cântico de Débora, que ela começa a descrever aqueles momentos ali anteriores a esse confronto do povo de Deus e dos cananeus, que era um momento em que eles já não podiam sair com as caravanas, eles não podiam viver uma vida de paz, porque o inimigo estava
afrontando, o inimigo estava sitiando, o inimigo estava perturbando. E isso parece até alguma coisa que a gente tem visto por aí. Na verdade, nós temos andado dessa maneira. São vários inimigos, mas a gente sabe que por trás é o nosso grande inimigo, que tem trazido uma instabilidade nas nossas vidas, né? E a Débora, ela fala aqui, esse cântico é lindo, ela vai descrevendo toda a situação, mas ela fala aqui, no versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. E ela começa a falar. E ela anima o povo a levantar e guerrear. Porque o povo estava atemorizado, o povo não tinha mais esperança. E ela começa a animar o povo a se levantar, a ouvir a palavra que Deus está falando. E eu achei assim, muito apropriada essa palavra hoje, Dia das Mães. Eu hoje falei de manhã, porque é tão interessante. Débora estava julgando, né? Nós vemos ali na história de Israel muitos juízes, mas ela foi levantada por Deus como juíza, uma mulher juíza, né? E ela se levanta como mãe. Ela se coloca diante de Deus como mãe. Porque, de fato, é inegável que a mãe, ela luta até o fim pelo filho. Não é verdade? Desde a gestação de um bebê dentro de nós, até que o bebê é concebido, né? A partir do momento que o bebê é concebido, até que o neném nasce, depois a vida inteira. Parece que mãe não tem mais sossego, não é? Ela vai envelhecer pensando nos filhos. Ela não desiste dos filhos. E a gente poderia dizer, tudo bem, Débora se levanta como mãe, porque ela é mulher. Mas é mais forte do que isso. É esse compromisso, né? A gente até vê mães que não estão nem aí para os filhos. A gente conta nos dedos. Mas há a mãe que abandona uma criança numa igreja, na rua, numa lata de lixo. Existe. Mas é porque ela gerou uma criança e ela pariu uma criança, mas de fato ela não foi mãe. Ela não se entregou para ser mãe. Quando uma mãe é de fato mãe, ela vai até o fim. E Débora, ela não se levantou como pai, ela se levantou como mãe. Porque ela precisava ficar naquela brecha por aquele povo. E ela não apenas julgava, mas ela se levantou diante de Deus para interceder. Ela se levantou disposta a animar, a trazer palavras de bênção para aquele povo, palavras de estímulo. Ela se colocou como mãe. Deus levantou a nós, mulheres. Ele criou a mulher com uma função muito incrível. Deus colocou em nós um dom que ou levanta ou derruba. Não é verdade? Porque a nossa palavra e a nossa influência, ela chega lá no íntimo do coração das pessoas que estão à nossa volta. Por isso que a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa, e a nécia com as suas próprias mãos a destrói. O Salmo 1 diz que o homem que anda no caminho do Senhor, ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero, ele vai ser como a árvore plantada junto ao ribeiro. Deus garante para você, varão de Deus, homem de Deus. Deus garante
pessoa que se entrega a Ele todas essas bênçãos. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Quer dizer que um homem que é um homem de Deus, um homem que ama o Senhor, ele pode ter a vida dele desgraçada por uma mulher. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. A figura de Jezabel é uma figura muito forte na Bíblia. E a função de Jezabel é destruir o marido dela, é destruir tudo que está ao redor dela. É terrível o poder daquela mulher. Quando eu lembro daquele pedacinho ali da história que fala do rei Acabe, e que o vizinho dele queria a terra do vizinho. Vocês lembram dessa história? E que o vizinho disse assim: não, eu não vou te vender, porque isso é herança de família, isso é nosso, eu não quero vender. E a mulher, a Jezabel, era tão boazinha, né? Ela gostava do marido dela, ela queria ver o marido feliz, né? É? Não. Gente, o meu marido quer, ele vai ter. E ela, com um ardil, ela foi lá, destruiu aquele vizinho e fez aquele vizinho literalmente dar as terras para o marido dela, e o marido ficou com aquelas terras. Desgraçou a vida de todo mundo por um capricho, né? A Jezabel, ela é uma mulher caprichosa, não no sentido que a gente quer que nós devemos ser mulheres. Ela faz tudo com capricho. É diferente, né? A gente ter capricho e a gente ser caprichosa é diferente. Mulheres, nós precisamos ter capricho em tudo que fazemos, mas nós não podemos ser caprichosas. Amém? E Acabe, a gente era um homem controlado, era um homem manipulado por aquela mulher. Então a gente vê a importância da mulher. Como literalmente a mulher, ela pode edificar ou ela pode destruir. Agora, essa mesma mulher que pode destruir, que pode edificar, essa mulher é aquela que Deus deu uma sensibilidade, uma perspicácia. Quantas vezes você, mulher de Deus, você já esteve numa situação junto com outras pessoas, e às vezes até as mulheres casadas com seus maridos, e que a gente olha a situação e a gente já vê tudo, não é verdade? Parece que é um descortinar de Deus. Deus mostra para a gente. Né, o sexto sentido. É o sexto sentido. Não sei, é uma revelação de Deus mesmo. Deus nos mostra. Deus nos mostra para a gente orar. Deus nos mostra para a gente se posicionar. Mas Deus não nos mostra para a gente manipular. Vocês estão entendendo? Então, eu quis trazer Débora aqui. A palavra de Deus faz questão de dizer que ela era profetisa. Ela era uma mulher juíza que julgava as questões naquele tempo. Ela era uma mulher que trazia palavra de ânimo, né? A profecia, ela também é palavra de edificação, palavra de ânimo, palavra de exortação. Ela trouxe palavra de que Deus daria a vitória para o povo, que eles se levantassem, aqueles 10.000 se levantassem, que Deus daria a vitória. E ela assim também falou para Baraque: olha, porque você não teve a intrepidez de ir sozinho, Deus vai dar a honra para uma mulher dela matar, né? Vai dar a honra dessa guerra, que no final das contas ela matou o general do exército dos cananeus. Então ela era profetisa, mas a palavra de Deus fala ali, ela era esposa de Lapidote. Não fala nada sobre... Lapidote, o nome dele? Né?
E ela não fala nada do marido, mas a Bíblia registra que ela era esposa, quer dizer, ela era juíza, ela sentava para julgar o povo, mas ela cumpria o papel dela como esposa. Amém? E hoje tem muita mulher, que porque hoje são dias difíceis, o homem trabalha, a mulher trabalha, e a mulher não quer cumprir o papel dela como esposa, porque ela está muito cansada. Mas eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente precisa ocupar os lugares que Deus tem para nós. Amém? Seja como juíza, seja como profissional, seja como pastora, seja como isso ou aquilo, mas nós temos que poder ser a mulher de Provérbios 31. Eu não sei como, mas Deus vai nos ajudar a ser. Porque nós temos que cumprir o que Deus preparou para nós. Amém? E Débora cumpriu. E Débora ocupou o seu lugar. Ela se levantou como mãe em Israel. E ela não se acomodou, porque ela viu que o povo não saía mais, as aldeias estavam vazias, as caravanas não podiam percorrer os caminhos em segurança. Ela não se acomodou. Assim como Neemias, vocês lembram? Quando Neemias soube notícias sobre Jerusalém, que Jerusalém estava sitiada, que Jerusalém estava com as portas queimadas. Quando ele ouviu falar daquele povo, Neemias chorou. E ele se levantou para interceder e logo em seguida ele já se colocou à disposição de Deus para agir. Amém? Eu poderia até me atrever a dizer, Neemias se levantou como uma mãe. Né? A Bíblia não fala assim, mas eu nesse sentido eu até falaria. Porque foi uma postura que é uma postura natural de mãe. Mas hoje de manhã eu disse aqui, que ser mãe é um ministério. E eu falei que nós mulheres que somos mães, que demos à luz filhos, somos mães. Mas que mulheres que não deram à luz filhos podem ser mães também. E há muitas que são. E pasmem, homens, pasmem. Vocês podem ser mães também. Mas, pastor, eu não estou querendo ser mãe, não. Como é que é isso? Você está me confundindo. Mas ser mãe, como esse pastor José Rodrigues. Ser mãe no sentido, teve um ministério de mãe. Ele estava, eu agora já não me lembro mais em qual o primeiro país. Na Índia, porque as meninas do Nepal são levadas como prostitutas para a Índia. E ele viu todo aquele esquema, né, ali da cidade, as prostitutas meninas. Mas ele viu um corpo coberto com um saco, um lençol. Aqui do Brasil, se fosse no Brasil, era saco, né? Com lençol, esperando um caminhão, não sei se era caminhão, se era carroca de lixo, era um veículo que ia transportar o lixo. Porque aquela menina prostituta, ela não tem o direito de ser sepultada, de ser cremada, que eles cremam, né? Ela não tem o direito de ser cremada, ela é jogada no lixo. E quando aquele homem viu aquela realidade, ele viu aquilo, ele disse, eu não posso aceitar isso. Eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer nada, eu sou um estranho, eu sou um estrangeiro aqui. Mas ele teve misericórdia. Misericórdia, a mulher é misericórdia. Ele teve misericórdia. E ele disse, Senhor, eu preciso fazer algo, eu preciso me levantar para fazer algo por essa situação. E hoje, você vê, né, só no Nepal, já passaram 400 meninas que foram resgatadas e muitas delas já estão reintegradas à vida,
como profissionais, como mulheres, como esposas, como professoras, para a honra e glória de Deus. Amém? Mas aquele homem se compadeceu, ele teve misericórdia e se colocou diante de Deus e Deus o usou. Então, queridos, o homem também pode ter um ministério de mãe. Amém? O homem também pode ter um ministério de mãe. Assim também, o nosso Deus, Ele nos abraça, né? Embaixo das asas, né? Como uma mãe. É tremendo. É tremendo. E aqui a gente sabe que Deus mandou chuva, os carros foram encharcados, ficaram presos no chão, eles começaram a fugir, e Císera fugiu para a casa de uma mulher, casa de Jael. E a Bíblia diz que o marido de Jael, ele tinha um certo acordo, embora ele fosse de Israel, ele tinha um certo acordo com o rei cananeu. Então, o inimigo sabia que naquela casa ele podia entrar, porque aquele homem, ele tinha um compromisso com o rei inimigo, tinha um compromisso com o rei dele. E assim, da mesma forma, na nossa vida, muitas vezes, quando a gente deixa uma brecha, o inimigo pode entrar, porque nós deixamos essa brecha. E a brecha na casa de Jael não era ela, mas o marido dela tinha um acordo com o rei cananeu. Então Císera chegou lá, né, todo almofadinha, né, ó, já foi chegando, eu quero água. E nem pediu, nem perguntou, posso entrar na sua casa? Posso? Não, ele sabia que ele podia, ele tinha entrada livre ali. Por quê? Porque havia um acordo com o inimigo. E na nossa vida não pode haver acordos com o inimigo. No nome de Jesus, a gente precisa caminhar na luz, a gente precisa caminhar na retidão. Que o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar. Só que Jael era uma mulher de Deus. E a primeira coisa que Jael fez foi o quê? Ela não deu água para aquele homem. Porque lá no Oriente Médio, quando a gente dá água, a gente está falando o quê? Seja bem-vindo, né? E ela deu leite para ele. E ele tomou aquele leite, ele adormeceu, né? E Jael disse assim, esse é o general dos nossos inimigos. Ela tirou uma estaca da tenda, encravou aquela estaca na testa de Císera e matou Císera, né? Assim que a gente vê a Débora falando aqui. E aquele homem morreu. Aquele homem... E a vitória foi dada completamente para Israel. E eu queria que a gente lesse esse pedacinho aqui, quando fala sobre... Aqui, capítulo 7, verso 17, né? Vamos ler aqui, olha, no verso 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Então, nós tivemos aqui a Débora
que se levantou como mãe, não apenas cuidando, não apenas julgando um povo, trazendo sabedoria, mas como intercessora, como uma mulher que se preocupava, uma mulher que pagou o preço por aquela nação. E, entre parênteses, que eu quero fazer questão de dizer, esposa de Lapidote, cumprindo a sua função como esposa, certamente como mãe de família. Ela era mãe da sua casa, ela era esposa, e ela era mãe de Israel, ela era juíza de Israel, e ela cumpriu todas essas coisas numa época que não tinha micro-ondas, não é? Numa época que não tinha as facilidades que temos hoje. E a outra mulher humilde, que não era juíza, que não era nada, mas que era uma mulher posicionada diante de Deus. Uma mulher que se levantou e disse: o inimigo na minha casa, ele não vai cantar de galo. Ele não vai ocupar lugar de honra na minha casa, ele tem que sair. E muitas vezes nós precisamos fazer assim: ah, pastora, mas o homem não pode fazer? Pode. E deve. Homens de Deus, você deve se posicionar, você é o sacerdote, você, mas a mulher, por essa função de mãe, por essa função de edificadora do lar, que Deus deu para ela. Ela tem dons. E ela precisa se deixar usar por Deus. E mesmo que ela trabalhe fora, ela tem os filhos para cuidar, ela tem o marido, ela tem tudo para fazer. Eu não sei como é que é isso, gente. Foi Deus que inventou. E ela tirou a estaca da tenda. E o pastor Aloysio, ele sempre nos alerta: quando você tira uma estaca de uma tenda, a tenda fica caída daquele lado, não é verdade? Porque se está sem a estaca. E muitas vezes a nossa vida, a nossa casa, a gente está passando por uma situação tão difícil que a gente precisa muitas vezes tirar a estaca para poder afugentar o inimigo, e a nossa vida fica meio instável. Mas depois ela bota a estaca de volta no lugar e a tenda pode ficar perfeitamente estabelecida. Amém? Mas o que nós não podemos é deixar o inimigo vir morar na nossa casa, vir mandar na nossa casa. E nós precisamos nos levantar. Eu não sei, gente, eu não sou feminista. Eu sou bíblica. O homem estava só e Deus fez a mulher para ser ajudadora. Queridos, eu creio na palavra. O Aloysio lá em casa, ele não acha nada se ele me pergunta tudo. Onde está isso? Meu amor, está ali em cima, não sei o quê. Mas não está. Aí quando eu vou lá, olha aqui, meu amor. Ele, não, mas eu não vi. Eu falei, eu sei, mas eu falei para você que estava. E ele é o sacerdote, é um homem de Deus, um homem que ama o Senhor, um homem orientado por Deus, mas eu fui colocada do lado dele como ajudadora. Amém? E eu preciso cumprir o meu papel como esposa dele, como ajudadora, e eu preciso, dentro da minha casa, ser uma mulher que edifica. Mulher de Deus, você precisa na sua casa edificar. Não importa se você tem um marido lá do seu lado, se você tem os seus filhos, ou se você está só. Mas você pode edificar a sua casa. Eu acho que um homem que vive só num apartamento, talvez ele vai encontrar dificuldade. Mas eu tenho certeza que você, mulher, não vai encontrar. Vocês estão entendendo? Pelo que Deus fez de nós. Pela natureza. Pelas qualidades, pelos atributos. Essa que é a palavra. Os atributos que Deus deu para nós. E nós precisamos edificar. Não importa se você é mãe, se você é avó, se você é filha, se você está só, se você tem uma casa cheia, mas Deus te levantou, mulher, para edificar o seu lar. E Ele nos chamou para sermos mães, mães que se levantam por filhos,
que podem ser nossos filhos naturais, sim. Nós que somos mães, precisamos nos levantar primeiro por esses filhos. Mas há outros filhos que precisam ser amados também, e nós precisamos lutar por eles. E daí podem ser mulheres que se levantem como mulheres, e podem ser homens, quer dizer, como mulheres, não, como mães, e homens que se levantem como mães. O que significa isso, pastora? Que você não desiste. Você não desiste daquelas vidas. Aquele pastor, quando viu aquela situação, ele não sabia como. Eu não desisto. Eu fico imaginando quantos momentos de oração ele botou o joelho no chão e ele disse: Senhor, eu não vou descansar, Senhor, enquanto eu me lembrar que aquelas meninas estão ali sofrendo, conforme aquela menininha, aquela moça hoje falou que ela com 11 anos, ela não tinha o que comer em casa. Aí foi lá uma pessoa e disse, né, na casa dela: olha, eu levo ela, lá ela vai ter comida, ela vai ter estudo. Ela não foi roubada da casa dela. Ela foi vendida. Exato, eu acho que talvez até por poucas moedas, Sandra. Talvez não tenha nem sido vendida, porque uma família que tem muitas bocas e não tem comida, ela quer que o filho coma. Eu acredito que muitas mães ali dão às suas filhas, por quê? Porque não querem que elas morram de fome. E aí elas são levadas e são aplicados hormônios ali, e elas, para virarem mulher precocemente, para irem para a prostituição. Então, é uma desgraceira. E isso também acontece aqui no Brasil, também, né? Mas são essas coisas que a gente não pode se conformar. Queridos, nós não podemos nos conformar com muita coisa. Mas eu fico triste, por exemplo, com essa situação política. É tão confuso tudo isso. Porque para a gente levantar uma bandeira de um político, ou de outro político, eu não creio que seja esse espírito que Deus quer que seja levantado em nós. Mas para a gente chorar pela nossa nação. Ah, talvez você diga, pastora, mas a gente não pode ser... Como é que a gente pode dizer? Me fugiu a palavra. Nós não podemos ser pessoas omissas, né? Omissas. Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar, mas, gente, nós não podemos nos deixar envolver por pessoas e por lutas que não são nossas. Lutas que são manipuladas. É muito difícil isso. Eu creio que nós precisamos, primeiro, botar o joelho no chão, orar e chorar pelo nosso país, pela nossa nação, para que a gente possa despertar lutas verdadeiras, lutas em que a gente possa até lutar, mas tem que ser primeiro no joelho, porque a gente vira para um lado e a gente vira para o outro, a gente não sabe em quem acreditar, porque é muita mentira, é muita corrupção, é muita desgraça. Mas nós precisamos nos levantar como mães da nossa nação, como mães do nosso estado do Rio de Janeiro, como mães da nossa cidade, como pastora, amando essa cidade, amando esse país. Eu vi essa semana ali as pessoas que estão vindo da Colômbia, do Peru, não, da Venezuela, da Venezuela, da Venezuela. Eu chorei, vocês não choraram, não? Eu acho que todo mundo chorou de ver aquelas famílias naquelas tendas ali. No nosso país, estão vindo com fome. Não tem comida para eles lá. A gente não pode despedi-los, vão embora, vocês não são daqui. Gente, é muito triste.
Mas se a gente for aqui perto, ali na favela, a gente também vai ver isso, na rua, né? Quando a gente vê a Maria Aparecida, que tem vindo à igreja, que ela dorme aqui na frente da farmácia, gente, a gente precisa chorar pela Aparecida. Mas a gente fala com ela: Aparecida, você não pode ficar na rua, Aparecida. Ela dá um sorrisinho para a gente. Ela diz: eu vou na casa da minha irmã. E ela some e vai para a casa da irmã. Aí quando na outra semana ela volta. Ela precisa ser liberta, claro. Mas se eu, em nome de Jesus, eu expulso o demônio dela e ela quiser voltar para a vida, o demônio vai voltar com 7 outros. Vocês estão entendendo? Quer dizer, tem que sair de dentro dela esse amor pela mendicância. Ela fica dormindo ali no chão. Aí sempre ela diz: pastora, um lanchinho. Eu dou um lanchinho para ela. Eu não dou dinheiro, eu dou um lanchinho para ela. Mas a Aparecida mexe com o meu coração. Porque há mais de 10 anos a Aparecida anda por aí, mas ela nem olhava para a gente. E hoje ela está entrando e está ouvindo a palavra. A Aparecida vai ser liberta, mas eu preciso amá-la como mãe. Vocês estão entendendo? Eu tenho misericórdia, mas eu preciso amar a Aparecida como mãe. E o Espírito Santo tem que tocar nela, mas eu preciso me colocar como mãe de muitas Aparecidas. Nós precisamos. Foi como Débora fez. Ela poderia ter se acomodado, mas ela se levantou como mãe de Israel. E eles prevaleceram. A palavra diz ali. Bom, depois eles voltaram a buscar os ídolos e daí foram castigados de novo. Porque o problema são os ídolos, o problema é o desvio, o problema é o afastamento de Deus. E isso é muito fácil de acontecer. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos guardar a nossa vida, para não deixar que o inimigo entre, que ele venha dentro da nossa casa, da nossa família, para fazer bagunça e para destruir. Amém? Mas hoje, que é dia das mães, eu quero pedir ao Senhor que Ele desperte em nós mulheres, essa essência do que Deus nos chamou para sermos, auxiliadoras idôneas, que não é pouca coisa não. Mulheres que edificam a sua casa. Mães. Mães dos nossos filhos, sim, mas mães de quem Deus mandar para serem nossos filhos. Amém? E de você também, homem de Deus, que você se levante para ocupar o teu papel de sacerdote. Você, rapaz, jovem, que você se prepare para você ter a sua família, para você ser um sacerdote de Deus, para você viver o seu ministério também na igreja. Todos nós, cada um ocupando o seu papel. Mas nós não podemos nos acomodar. As meninas hoje encenaram aqui, né, as 10 virgens, que 5 tinham unção e 5 não tinham unção. Unção extra. Foi bonitinho, né? Eles trouxeram a lâmpadazinha e trouxeram uma vasilha. E aquelas 5 tinham uma vasilhinha e tinham a lâmpada. As outras só tinham a lâmpada. Estavam só com azeite na lâmpada. E quando aquele azeite acabasse, elas não teriam mais. Mas elas só perceberam que estava acabando e que elas não teriam já quando era no final. E elas queriam dar unção das outras e elas não puderam dar. Porque a unção que Deus dá na minha vida, para mim, é para a minha vida e é para mim. Amém? E Ele tem uma unção para cada um de nós. E a minha unção não serve para o Aloísio. A unção do Aloísio não serve para mim. Eu tenho que buscar o Senhor. E eu preciso ter unção para minha lâmpada estar acesa. E eu preciso ter unção para repor. Cada dia, cada dia, cada dia. E isso tem que ser como?
tem que ser com uma vida de integridade diante de Deus. Não apenas uma vida reta, sem pecado, limpa. Pecado externo, exterior, que todo mundo vê. Aquelas 5 que não tinham unção, elas eram virgens, elas amavam o noivo, elas estavam lindas com as suas roupinhas brancas, sem pecado, mas elas não tinham unção extra. Por quê? Porque não foram buscar mais unção, não foram comprar. E como é que a gente compra unção, pastora? Buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra, mantendo comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. E no momento da luta, no momento da dificuldade, eu achei lindo a pastora Sheila falando, que essa unção extra é fé, esperança e amor, né? E o maior desses, agora eu completo, é o amor. Quando a gente busca unção, a nossa fé é renovada, a nossa esperança é renovada, o nosso amor é renovado. E a gente tem força de continuar. Então nós precisamos prosseguir, queridos. Jesus está voltando. Mas enquanto o noivo não chega, eu preciso ter unção extra. Amém? Eu preciso ter uma vida digna diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Então, eu queria pedir ao Senhor que Ele trabalhasse em nós nesse momento. E eu não sei, eu posso dizer até que de algumas pessoas eu sei a luta que tem passado e não tem sido fácil. As lutas não têm sido fáceis. Mas assim como Deus deu a palavra para aquele povo, eu vou entregar os cananeus para 10.000 homens escolhidos que irão entrar em guerra. Eu vou entregar a batalha. É o Senhor quem batalha por nós, é o Senhor quem nos dá a vitória. Amém? Então, em nome de Jesus, se você tem suas questões para apresentar diante de Deus, a sua luta, a sua dificuldade, a sua guerra, quer dentro da tua casa, como Jael lutou dentro de casa, e Débora foi junto com Baraque guerrear no campo de batalha contra o exército. São níveis diferentes de luta, mas são níveis de luta que eu preciso lutar e que eu preciso vencer. Se você tem batalhas para travar, se você quer apresentar diante de Deus, se coloque de pé, aonde você está. Amém, Jesus. Senhor Jesus, ó Deus, nós te amamos tanto, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, pela nossa salvação. Pelo nosso chamado, Pai. Te louvamos pelas nossas vidas, Senhor. Mas Jesus, nós queremos apresentar a Ti nesta noite a nossa luta, Pai. Nós somos um exército que Deus levantou,
Mas cada soldado, cada guerreiro que está aqui nesta noite, tem a sua luta própria. Apresente para o Senhor a tua dificuldade. Apresente para o Senhor a sua luta. Às vezes a nossa luta é contra nós mesmos. Às vezes nós estamos vivendo um momento tão difícil que nem mesmo nos aceitamos, que nem mesmo nos compreendemos. E essa luta é interna dentro de nós, mas nessa noite o Senhor está aqui conosco. E Ele quer tocar a tua vida, Ele quer tocar a tua casa, Ele quer tocar o teu caminhar. Ele quer vencer a batalha. A tua batalha interior, a tua batalha no teu lar, a tua batalha na tua vida. O Senhor dos exércitos, é Ele quem vai batalhar. Ele vai mandar chuva do céu. Os carros do nosso inimigo vão ficar atolados em nome de Jesus. O Senhor vai nos fortificar. Nós vamos cravar a estaca na cabeça do inimigo. Senhor Jesus, ouve o coração de cada um dos teus filhos. Primeiro, Senhor, a nível pessoal. O Senhor te diz assim: eu te amo, eu te perdoo, eu já derramei meu sangue por ti, o meu sangue te cobre, eu já te perdoei. Você não é perfeito, você não é perfeita. Eu sou perfeito, diz o Senhor. Mas eu vou te capacitar. Aceite, admita a sua limitação. Eu me aperfeiçoarei na tua fraqueza. Confesse a tua fraqueza. Tenha humildade. Toca, Senhor, vai no profundo do coração de cada um aqui dos teus filhos, dos que estão chorando, Senhor, dos que estão passando momento com lutas interiores, como Paulo dizia: eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero, porque a luta é grande. Mas em nome de Jesus, o Senhor nesta noite te fortalece e te diz: você vai vencer, porque eu sou contigo. Não se condene mais. Eu vim trazer paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. O Senhor te trouxe a paz, Ele te dá a paz. Em nome de Jesus, se levante. Se levante para conquistar o que Ele tem para você. No nome de Jesus, seja cheio de alegria, seja cheio de paz, de amor, de esperança. Em nome de Jesus, um novo tempo. As tuas forças estavam se desvalendo, mas em nome de Jesus, ser fortalecido nesta noite. O Senhor está aqui para nos fortalecer. Recebe do alto as forças do alto.
Em nome de Jesus, que a tua casa seja abençoada. Em nome de Jesus, que a luta dentro da tua casa seja vencida em nome de Jesus. Senhor Jesus, levanta mulheres aqui que saibam edificar a sua casa. Renova-nos, Senhor. Teus desafios no trabalho, nos negócios. O mundo está em crise. Mas aquela frase que dizem muito bem dito, mas nós estamos em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, rompe as comportas das bênçãos, Senhor, materiais. Senhor Jesus, essa agonia, Pai. Os credores estão à porta, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nos dá estratégia, nos dá meios, ó Pai. Faz o impossível na nossa vida, nós te clamamos, Senhor. Mas que a nossa esperança seja renovada, que a nossa fé seja fortalecida, e que nós sejamos cheios do teu amor, no nome de Jesus. Eu tomo posse da minha vitória. Que você possa falar firme. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória, Senhor. Porque Tu és aquele que guerreia por mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Pai. Ó Deus, somos filhos. E queremos, Senhor Jesus, nos levantar como mães. Como mães no amor. Um amor que não desiste. Senhor Jesus, renova-nos nesse amor. Mulheres e homens. Um amor de mãe, um amor de misericórdia. Que nós sejamos assim para lutar pelos nossos e por aqueles que não são nossos, que necessitam da nossa ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém.